Clube do Porto. Futebol Clube do Porto, campeão nacional 94-95. É o sétimo campeão nacional de 1994-95. Futebol Clube do Porto, 13º título. A morte de Rui Filipe lutou após a primeira jornada da família azul e branca. Uma adversidade que bateu à porta do Futebol Clube do Porto no início da época. Rui Filipe, um jovem de 26 anos desaparecido de forma brutal, passou a ser o símbolo dos dragões em competição. Nacional 94-95. Sporting Clube de Portugal conquistou a Taça de Portugal em 95. A melhor época dos últimos anos dos Leões. 13 anos depois da última vez voltaram esta época a conquistar a Taça de Portugal. Carlos Queiroz finalmente conquista um título no âmbito do futebol sénior. Benfica, temporada de ruptura com um passado recente. Regresso de Artur Jorge, o rei dos treinadores portugueses aos relevados nacionais, com fama, mas sem glória. E ainda por cima, com problemas de saúde durante a temporada. Numa época onde houve exigências com a fasquia muito alta, a resposta da Águia foi descontínua. Mas o Benfica só descolou da luta pelo título às portas da primavera e aos pés do campeão, o Futebol Clube do Porto. Nunca se sabe, há tantas coisas que a gente diz todos os dias, o campeonato está perdido, o campeonato está a ganho, nunca se sabe. Evidentemente, viemos para cá para tentar fazer o melhor resultado, mas penso, evidentemente, nós estamos contentes, como deve calcular, mas parece-me que jogamos bem. E pronto, evidentemente, esta noite, como me parece que tem acontecido várias vezes este ano, o Porto teve um bocadinho mais sorte que nós. Acontece. Farense, a grande época dos algarvios que os deixou finalmente a sul na Europa do futebol. Paco Fortes, um catalão já muito algarvio há 7 anos, treinador do Farense. Invulgar em clubes portugueses. Trabalho notável em ambiente sempre emotivo. E nós, a filosofia nossa é jogo a jogo e ponto a ponto. Vitória de Guimarães, do norte, berço de Portugal, um regresso à Europa do futebol. Quinito deu pela terceira vez o 4º lugar nos últimos 10 anos aos guimaranenses. Recolocou-os na Europa e divertiu-se muito. União de Leiria, no regresso ao convívio dos grandes do futebol, teve uma ascensão meteórica. 6º lugar, uma classificação com cheirinho à Europa, a melhor de sempre, a do clube da cidade do Lig. Vítor Manuel, treinador português. Com escola académica, foi o timoneiro do clube de sensação 94-95, União de Leiria. Se calhar por aquilo que nós fizemos ao longo deste campeonato. E uma equipe passado 12 anos aparece na primeira divisão e tem este comportamento e tem esta regularidade ao longo do campeonato, éramos capazes, puxando um bocadinho a brasa à nossa sardinha, sendo um bocadinho egoísta,
éramos capazes de ser nós, se calhar, que merecíamos de facto ter este espaço em termos de Europa. Vitória de Setúbal. O adeus à primeira divisão muito cedo. 3 treinadores não foram suficientes para aguentarem os sadinos na grande nau do futebol português. A presença a todos os títulos brilhante na Taça de Portugal mostrou que o problema não era dos jogadores, mas sim de ter o homem certo no lugar exato. O treinador Mourinho Félix chegou tarde ao banco dos sadinos. Uma equipa traumatizada, pronto, por tantos insucessos que foi encontrando ao longo da época, e penso que o principal trabalho a tentar fazer é tentar reencontrá-la, tentar que ela se mantenha digna. O Boa Vista teve a sua pior classificação de sempre nos últimos 10 anos, 10º lugar fora da Europa. Manuel José, que cumpriu 400 jogos da primeira divisão ao serviço dos achadrezados, não viu compensadas as saídas de Tavares, e Danelo nem viu rejuvenescida a equipa passados 4 anos após a sua chegada ao clube. Vamos fazer uma equipa nova. A melhoria do nível de vida fez muito maior ilusão, porque houve muita gente que, de facto, impreparada para o sucesso e que não percebeu que o difícil é chegar ao topo, mas é muito mais difícil manter-se lá em cima. Hassan Ader, internacional marroquino, ponta de lança do Farense, autêntico animal de área, melhor marcador do campeonato, com 21 golos. Emerson, brasileiro, médio do Futebol Clube do Porto. No seu 4º ano no futebol português, a explosão, a figura do campeão, a figura do campeonato. Emerson, golo! Eurico Gomes, o treinador revelação, treinador do ano. O mais jovem treinador português no seu 1º ano da primeira divisão projetou o Tirsense à fama e à sua melhor classificação de sempre, o 8º lugar. O Tirsense não tem 30 jogadores, tem jogadores para formar uma boa equipa, umas vezes saem uns, entram outros. Tenho 3 jogadores que realmente, 2 dos quais têm sido mais utilizados, o João Mário e o Giovanella, que são 2 jogadores e 2 pedras fundamentais nesta equipa, mas nós não podemos só jogar com 11, temos que ter ao lado outros preparados para os substituir. Rui Costa, o adeus ao Benfica. O dinheiro falou mais alto ao projeto da Águia 94-95. Para Rui Costa, a projeção no firmamento do grande futebol europeu, em Florença, na Fiorentina. A nível de jornais e a nível mesmo da própria equipa, está-se-me a dar uma responsabilidade muito grande, porque se espera muito de mim, mesmo a nível de tifoses. Fernando Couto, a saída do Futebol Clube do Porto, onde também os fatores de ordem financeira ditaram leis. Em Parma, cedo, o ex-dragão firmou-se com certezas em busca de outros horizontes competitivos. Venceu a Taça UEFA. Ed è il giocatore che cercavamo, un giocatore di grande qualità, e dai primi giorni di allenamento io credo che abbiamo fatto veramente un grosso acquisto. Temos uma equipa muito forte e com as aquisições que se fizeram, com os jogadores que cá têm, é uma equipa experiente, praticamente toda internacional, é uma equipa forte. Paulo Sousa, o primeiro português campeão de Itália com a camisola da Juventus. Despediu-se de Alvalade em busca da próxima glória, já conquistada. Foi por uma das razões que vim para cá, não só pelo gosto e pela simpatia que tenho pela Juventus, mas também por ter uma grande equipa e querer ganhar aquilo que há algum tempo procura. Un ottimo giocatore, è un giocatore che sa dare geometria e ordine a centrocampo, di grande temperamento. Os 3 grandes clubes do futebol português: o Futebol Clube do Porto, o Sporting Clube de Portugal e o Sport Lisboa e Benfica, candidatos à conquista do título. No Benfica, campeão nacional em 1993-94, nova orientação técnica. Artur Jorge, conceituado treinador português, concretizava um velho sonho seu, treinar a equipa da Luz. Uma aposta de Manuel Damasio, presidente do clube, que não teve o aval de todos os adeptos encarnados.
Saídas do grupo de trabalho empobreceram o património humano do clube, mas trouxeram fundos. Stefan Schwartz e Rui Costa renderam ao Benfica 1.650.000 contos. Os novos sócios que sonhavam com uma grande equipa trouxeram aos cofres do Benfica 150.000 contos mais 45.000 contos mensais. Mercê da vitória no campeonato em 94, o Benfica regressou à Liga dos Campeões, o que lhe trouxe uma receita garantida de mais de 1 milhão de contos. O contrato com a Parmalat fez subir os montantes em 300.000 contos. Entretanto, os mal-amados russos Yuran e Kulkov eram despedidos. Ailton dispensado. Os reforços nacionais vinham do norte, Tavares e Nelo do Boa Vista. Do Vitória de Guimarães, Paulo Bento e Dimas, este dos mais regulares futebolistas encarnados em 94-95. Michel Prudhomme, acabado de ser eleito o melhor guarda-redes do Mundial americano, era a primeira grande estrela estrangeira chegada da Bélgica. Je crois que tout le monde, tous les joueurs en Europe, beaucoup de joueurs aimeraient jouer à Benfica. Parce que Benfica pour moi est un grand club au niveau européen, un très grand club. Donc comme c'était toujours mon ambition de jouer dans un grand club européen et j'ai eu une proposition de Benfica, je suis venu. As restantes aquisições provenientes do estrangeiro tardavam em aparecer. 3 vieram do Brasil: Clóvis do Guarani, Paulão do Grêmio e Edilson do Palmeiras. Nomes desconhecidos. Só Edilson foi quem ficou, quem vingou. Marcou 11 golos pelo Benfica no campeonato 94-95. O croata Mário Stanic foi igualmente contratação para a frente de ataque. Pouco ou nada foi utilizado. Mas a estrela, essa foi Cláudio Caniggia. Polémico, controverso, o internacional argentino marcou 7 golos. Teve uma primeira volta em que se afirmou, depois quase desapareceu tal como o Benfica 94-95. O Sporting Clube de Portugal, finalista da Taça de Portugal 94, manteve o treinador Carlos Queiroz à frente do corpo técnico, depois deste perdida que foi a Taça de Portugal se ter demitido. Para continuar, impôs condições ao presidente Sousa Sintra, sempre num diálogo pouco fácil. Contudo, a política de contratações foi pautada por critérios pensados. Pese a anunciada e confirmada saída de Paulo Sousa para a Itália, o que valeu ao Sporting em dinheiro fresco 800.000 contos. O internacional marroquino Naibé transferiu-se do Nantes para Alvalade, um elemento valioso para o eixo da defesa do Sporting. Sporting, c'est une grande équipe parce que ils ont tout, ils ont les joueurs, comme l'installation, le terrain et tout. Marco Aurélio, brasileiro, transitou da União da Madeira para Lisboa. Foi mais um reforço do Sporting para a defesa. Chiquinho Conde, internacional moçambicano, trocava Setúbal por Alvalade, ganhando assim os Leões mais um avançado, cujo ataque ainda foi reforçado por Sapinto, proveniente do Salgueiros. Recobrou o Sporting Oceano, que regressou para capitanear o grupo, e Carlos Xavier, 2 Leões que após a experiência espanhola voltavam a Alvalade com sede de glória no campeonato português, trazendo experiência ao grupo de trabalho verde e branco. Mas a grande aposta de Carlos Queiroz estava em Emmanuel Amunique, internacional nigeriano. Uma luta que durou meses entre o Sporting e as instâncias internacionais até o excelente jogador africano poder alinhar no 11 leonino. I want to play in Sporting. That's why I'm here. If I don't want to play in Sporting, I will not be here. Mas nem tudo eram rosas em Alvalade. Balakov, depois de um Mundial bem ao nível do seu talento, aspirava agora a outros ares e era dado quase todos os dias quando transferido. Acho que falou-se muito por causa daquelas transferências do Balakov. Até agora não há nada certo, por isso eu sou jogador do Sporting. Vou treinar e vou cumprir o meu contrato. Quando há alguma coisa, fala-se na hora certa, não é? Luís Figo e Emílio Peixe, em ano de fim de contrato, eram promessas de abandono. Stan Falks, cujo relacionamento com Queiroz não era fácil, era presumível que saísse, o que acabou por vir a acontecer. Jorge Cadete, melhor marcador do Sporting e capitão de equipa em 92-93, foi pura e simplesmente ignorado. Pacheco, polémica à sua ida para Alvalade com Paulo Sousa, vindo do Benfica, desapareceu. Em suma, o Sporting reforçou-se sem afetar a estrutura da sua equipa. Manteve os jogadores importantes, passou a ter maior número de escolhas e maior qualidade para as diversas posições. Com Luís Figo, Emílio Peixe, Balakov e mais tarde com Amunique, o Sporting passou a ter também nomes capazes de operarem o desequilíbrio. Seja um Sporting digno, um Sporting
em qualquer campo que jogue, em qualquer campo, em qualquer que seja o adversário, possa, sobretudo, no final do jogo, ser um Sporting de consciência tranquila e que todos os adeptos, especialmente os nossos adeptos, saiam dos jogos satisfeitos, com a cabeça erguida, orgulhosos da nossa equipa e fundamentalmente com um desejo tremendo de nos tornar a ver. No final da época 94-95, 13 anos depois, o Sporting voltava a conquistar a Taça de Portugal em ambiente de grande festa, na sala de visitas do futebol português, no Estádio Nacional. Futebol Clube do Porto, vencedor da Taça de Portugal 1994. Taça recebida em condições de má memória para o futebol português, sem respeito pelo vencedor, sem festa, sem fair play. No Futebol Clube do Porto, Bobby Robson foi chamado a dar continuidade ao trabalho desenvolvido desde o meio da época anterior. Reforços, Emerson e Latapi. Acho que eu tenho que vir aqui determinado e com uma posição que é agarrar a titularidade no que for possível e o que for preciso para fazer para ficar no 11 titular do Porto. Baroni, peruano, também foi um dos nomes que desembarcou recomendado por Cubillas. Todavia, Rui Barros foi a grande contratação, o regresso a casa do pequeno imigrante que durante anos espalhou o futebol na Europa. Tive alguns problemas, lesões, operações, trazei um ano quase na minha carreira, espero realmente agora estar operacional para fazer um bom campeonato. Um grande reforço a que se juntaram um pouco mais tarde as polémicas figuras russas do futebol português, Yuran e Kulkov. Despedidos do Benfica, apelidados de indisciplinados, surgiam agora de azul e branco vestidos na Escola de Virtudes do Futebol Clube do Porto e aos olhos do Tribunal das Antas. No entanto, a saída de Fernando Couto para a Itália deixava dúvidas quanto à eficácia defensiva dos azuis e brancos. José Carlos ocupou à altura o lugar em aberto. O defesa central brasileiro, chamado à titularidade em lances de bola parada, marcou 8 golos pelo Futebol Clube do Porto em 94-95 e fez esquecer rapidamente de uma assentada Fernando Couto e Timó. Com um grupo de trabalho barato onde o futebol Porto vingou com êxito, longe de uma escola implantada anos atrás nas Antas, foi com mérito que o Futebol Clube do Porto se sagrou campeão nacional em 1994-95, com apenas 6 pontos cedidos na prova. O último jogo que eu fiz o campeonato e ganhámos o título, portanto, o último título é a maior lembrança. A 20 de agosto de 1994, o campeonato teve o seu pontapé de saída. Farense Sporting, o jogo estreia. O Sporting ganhava o seu primeiro desafio fora em busca do seu grande objetivo, a conquista do título. Juskowiak, internacional polaco, foi o primeiro futebolista a marcar no campeonato de 94-95. Vesic. Centro. Juskowiak, pode ser o golo e está! É o gol do Sporting. Juskowiak a inaugurar o marcador, 32 minutos. Excelente o passo para Sapinto e a bola a entrar. É o segundo golo do Sporting. Mais uma vez, um pormenor espantoso de Juskowiak. Mas vamos poder rever a excelência do passe de Juskowiak. Aqui está, repare-se, de primeira a colocar a bola em Sapinto e este depois, frente a Ivo, a não ter problemas, a fazer um belo golo. Aqui está uma vez mais, de facto, um passe de grande categoria do polaco.
Nós sofremos a bom sofrer porque o Farense tem 2 ou 3 atacantes excelentes que causam imensos problemas a qualquer defesa, muito duros, muito objetivos, muito inteligentes a jogar, de modo que no jogo direto são muito difíceis de parar e por isso causam sempre alguns calafrios. Mercê da interdição do Estádio da Luz, o Benfica em Torres Novas venceu o Beira-Mar. Foi uma estreia sem brilho. Os encarnados ganharam por 2-0, mas passaram por sustos. João Pinto a meter para a desmarcação e é Paneira quem faz ali o chapéu à Cássio. Simone, a 2 minutos do fim, com a baliza à sua mercê, falhou o golo. Logo a seguir, Clóvis fez o 2-0 para o Benfica. Primeira vitória do Benfica no campeonato, correspondente primeira derrota do Beira-Mar na sua carreira para a descida de divisão. Estamos em princípio de época, a equipa não está muito rodada, ela não tem jogado muito junta. A maior parte destes jogadores que estão aqui hoje, enfim, jogaram hoje juntos pela segunda ou terceira vez. Enfim, foram jogadores que entraram para poder ajudar-nos a ganhar este jogo. O Futebol Clube do Porto defrontou e venceu o Braga em casa. Rui Filipe foi quem se estreou a marcar. O seu último golo aos 22 minutos de um jogo em que os azuis e brancos foram felizes. E onde Vítor Bahia foi um guarda-redes ao seu melhor nível. Ao minuto 90, Costa Adinov marcou o segundo golo, o seu primeiro e único golo da temporada. Depois, rumou para a Corunha à procura dos seus novos limites e de outras honras. O negócio valeu ao Futebol Clube do Porto uma centena de milhares de pontos. Partiu um ponta de lança que durante 4 anos defenderam os azuis e brancos com alto rendimento. Vou ter um contrato melhor mas isso não é mais importante, penso para mim posso evoluir ainda mais. A segunda jornada foi invadida pelo luto. Rui Filipe, atleta do Futebol Clube do Porto, em brutal acidente de automóvel, morria de madrugada. Os jogadores azuis e brancos, numa grande atitude profissional e de coragem em ambiente dramático, jogaram em Aveiro e venceram por 2-0 o Beira-Mar. Rui Barros, de regresso a Portugal, estreava-se a marcar, inaugurando o marcador. O segundo golo foi apontado no final do encontro por Emerson, jogador que de azul e branco vestido começava a dar nas vistas. Pela aquisição quase despercebida, fixava o resultado. Isto num jogo onde a palavra saudade foi sentida de forma muito especial pelos dragões. Este atleta lembra as virtudes, simboliza a alma do dragão, o espírito do dragão, simboliza a unidade, o companheirismo, a solidariedade, a verdadeira solidariedade, o amor a uma causa, o amor aos colegas, o amor à família. Tudo isso o Rui Filipe interpreta. Tavares, Isaías, ainda Isaías, tiro e o golo. Só Isaías, realmente. No Funchal, o Benfica ganhava por 2-0 a União da Madeira. Na estreia de Cláudio Canidia, a vedeta argentina que vestiu de vermelho em 94-95. Canidia e o golo, bem marcado a grande penalidade. Canidia, estrear sem golos no Campeonato Português. Com o estádio José Alvalade interdito, o Sporting em Torres Novas, no primeiro clássico da época, venceu o Belenenses por 2-1. Mas não deixava de passar por calafrios e chegou mesmo a estar a perder por 1-0 frente a Azuis, então com futebol de grande profundidade, que não se confirmou durante a temporada. Álvaro Gregório foi quem inaugurou o marcador aos 23 minutos. O Sporting só na segunda parte e na sequência de um canto aos 15 minutos repôs a igualdade por Luís Figo. Foi a partir de novo canto que o Sporting chegou à vitória. Sporting aproveita muito bem este tipo de lances. Ah, está o golo! Grande gol de Chiquinho Campos. Chiquinho! Completamente solto no lado direito da área, a cabecear, sem hipóteses para Ivkovic. Na terceira jornada, uma novidade: Juran e Kulkov estreavam-se pelo Futebol Clube do Porto. Contratações que caíram no meio futebolístico nacional como uma autêntica bomba. O Futebol Clube do Porto tinha finalmente o seu grupo de trabalho completo.
Nas Antas voltava a pontuar com nova vitória frente à União da Madeira, equipa que se mostrou demasiado frágil em 94-95, acabando por descer naturalmente de divisão. Aloísio foi o primeiro a marcar de grande penalidade aos 10 minutos. A passe de Juran foi aos 40 minutos, aumentou a vantagem. Os russos começavam a sua integração no grupo de trabalho do Futebol Clube do Porto, que chegou aos 3-0, por intermédio de José Carlos, na sequência de um livre. O Benfica, na Luz, desembaraçou-se do Vitória de Setúbal. Venceu com um golo solitário de Vítor Paneira. Uma vitória muito suada, muito sofrida. 3 dias após o encontro com os Sadinos, Artur Jorge, treinador do Benfica, foi acometido de fortes dores de cabeça, horas antes de compromissos na Liga dos Campeões em Split. A 13 de setembro de 94, o treinador do Benfica foi submetido a intervenção cirúrgica por tumor benigno, sendo conseguida a extirpação total. Só soube disso 2 horas antes de partirmos na terça-feira, porque os exames que o Artur Jorge fez foram na segunda à noite. Na terça de manhã, eu confrontei-me com esse problema e ele pediu para que pudesse a operação ser feita no maior dos sossegos, que nós mantivéssemos em segredo essa sua operação. O que eu respeitei, e só na terça-feira de manhã é que divulguei esse mesmo assunto. Com Artur Jorge fora de serviço, Filipovic e o professor Neca assumiram o comando técnico da equipa. O Benfica perdeu então 5 pontos de uma assentada. Em Leiria, frente à União, com um golo de Luís Miguel, apontado já na segunda parte. Em Braga, frente ao Gil Vicente, nova derrota com um golo de Tuque já no final do desafio. Um golo de grande penalidade. 2 derrotas com formações de outro campeonato não abonavam a postura competitiva do campeão nacional. Eu, como sou o capitão da equipa, tenho a dizer que os jogadores que assumem a sua responsabilidade não fugem, não fogem a essa responsabilidade, sabem que neste momento não estão bem, que estão a passar uma fase menos boa. Entretanto, na 6ª jornada, o Benfica recebeu na Luz o Futebol Clube do Porto, no primeiro grande clássico do campeonato. Empatam um golo, chegando mesmo os encarnados a estar em desvantagem no marcador em casa, embora com vantagem numérica quanto a jogadores do que não souberam tirar partido. Ainda na primeira parte, Paulinho Santos foi a primeira de 3 expulsões num jogo marcado pela indisciplina. Juran foi o segundo elemento do Futebol Clube do Porto expulso perante os vivos protestos de Bobby Robson, a afirmar que o árbitro, com uma decisão errada, tinha acabado de matar o jogo. Helder foi o futebolista encarnado. Expulso. 3 expulsões na Luz, 2 golos. Juran com espaço para o tiro, vai sair. Gol. Juran. 21 minutos, defesa do Benfica, abriu toda. Juran inaugurou o marcador no Estádio da Luz. Madeira está batido, tem espaço. O remate e o golo neste Benfica Futebol Clube do Porto para os azul e brancos aos 21 minutos da segunda parte. Isaías. Boa fita sobre a Emerson no tiro. Repare-se à frente de Bahia para o golo. Exploramos muito mal o espaço vazio que se criaram, mas foi difícil porque realmente no aspecto defensivo foi o Clube do Porto a melhor equipa do mundo, talvez, não é? A jogar com 9, penso que o Porto portou-se muito bem, aguentou até onde pôde, mas naturalmente que o Porto não pode aguentar tudo e a dualidade de critérios em relação aos cartões amarelos do Sr. Bento Marques foi gritante. Via só muitas mais faltas para nós do que para o Benfica e eu penso que o árbitro ajudou o Benfica a conseguir o empate. No jogo da 5ª jornada frente ao Marítimo do Funchal, Marítimo algo distante de épocas anteriores, em partida adiada para o princípio do ano de 95, o Benfica ganhou por 3-0. O primeiro golo foi apontado aos 15 minutos da primeira parte por Kennedy. Maneira na condução, João Pinto, Isaías, Edilson, Isaías, pode rematar para o segundo gol. 6-0 no marcador. Isaías a romper, a rasgar e depois, na mudança de pé, o remate. Benfica a fazer o 2-0 aos 24 minutos.
O terceiro gol dos encarnados no Funchal foi obtido por Edilson após a marcação de uma grande penalidade a 25 minutos do final da partida. O Sporting na Amadora venceu o Estrela por 2-0. Juskoviak confirmava finalmente em Portugal ser o grande artilheiro que se mostrara nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Aqui está Juskoviak a passar por Ubar e depois calmamente a atirar a bola para dentro da baliza do Estrela. 1-0 para o Sporting. Oceano. Nelson. Juskoviak. O golo. Segundo gol do Sporting. Na grande jogada do ataque leonino. Em Coimbra, frente ao Marítimo, nova vitória dos Leões por 2-0, com Jorge Cadete no 11 inicial. Esteve em evidência Luís Figo, a grande figura portuguesa do campeonato, com uma excelente época. Marcou os 2 golos frente aos madeirenses. Luís Figo, um fino jogador, a marca da qualidade técnica e da capacidade física deste futebolista neste lance, em situação de 1 para 1, vencendo a oposição de defesa e depois do guarda-redes com um remate cruzado. Excelente. Ainda Figo, Sapinto, vai insistir, Figo pode fazer o segundo golo e é o segundo golo do Sporting. Luís Figo a marcar o segundo golo do Sporting aos 26 minutos da partida. Neste jogo, Jorge Cadete fez a única partida como titular ao serviço do Sporting em 94-95. Depois partiu para a Itália em busca do êxito que não conseguiu. Ganhou experiência. O principal objetivo era entrar no campeonato italiano. O Reggiana andou a atrasar as coisas, a pedir mais tempo. Entretanto, o Brescia foi mais rápido e decidimos pela certa. Mas à quinta jornada, ao primeiro tropeção do Sporting em Alvalade, o primeiro de 7 pontos perdidos, tantos como aqueles que o distanciaram do Futebol Clube Porto no final do campeonato. Frente ao Boa Vista, que só incomodou o Sporting entre os grandes, os Leões estiveram a ganhar por 2-0 com golos de Juskoviak. E depois, já na segunda parte, de Chiquinho Conte. Mas, num ápice, em 12 minutos, Timofte virou os acontecimentos e igualou a partida. A alma salgueirista voltou a viver momentos difíceis em 94-95. Ali, a norte, os Leões voltaram a ganhar, desta feita por 3-2. Johnny. Edmilson, boa jogada, a combinação com o Johnny, está isolado, pode marcar e é o gol do Salgueiros. 1-1 aos 13 minutos, uma bela jogada de combinação, Johnny Edmilson. Bakov a bater, pé esquerdo, o remate e o gol do Sporting. Figo, centro atrasado, o disparo de Nelson, ao poste, pode marcar Juskoviak e é o golo. Gol do Sporting aos 26 minutos. O 3-1, gol merecido pelos Leões de Alvalade, com Juskoviak a avisar e a adiantar-se na lista de goleadores do campeonato português. Este encontro foi histórico para o Sporting. Fox, internacional holandês, despedia-se. Baixa de vulto num Sporting muito desassossegado administrativamente. O jogador Stan Fox é um jogador fundamental para o projeto 94-95 do Sporting. Um jogador com 31 anos, onde o Sporting vai receber muito mais daquilo que pagou por ele, nunca mais o Sporting tinha esta oportunidade. À sétima jornada, frente à equipa sensação do campeonato, o Tirsense, o Sporting venceu por 2-0. Balakov, portentoso, de livre, marcou o primeiro golo aos 37 minutos. Ainda de lance de bola parada na transformação de uma grande penalidade, o Oceano fez o 2-0 para o Sporting no último minuto do jogo. Entretanto, na quarta jornada, vitória de Setúbal e Futebol Clube do Porto protagonizaram um dos mais espetaculares e emotivos jogos de futebol da temporada 94-95. Aconteceu no Estádio do Bonfim, a 18 de setembro de 1994, e o primeiro golo foi apontado pelo Vitória de Setúbal, por intermédio de Filgueira. É Kulkov e gol. É igual.
igualdade estabelecida no Estádio do Bonfim. Para o Futebol Clube do Porto, transformação do livre, 40 minutos da primeira parte. Grande qualidade de Pinto Correia a assinalar. Pé esquerdo de Paulo Gomes. Bahia para um lado, bola para o outro, para ver ainda noutro ângulo. Canhoto Paulo Gomes a enganar completamente o grande guarda-redes que é Vítor Bahia. À linha. O Santos. Emerson bem. Rui Barros. E o golo. O 2-2. A entrada de Rui Barros para repor a igualdade no jogo do Bonfim aos 31 minutos. Ainda Drulovic vai. Barone. Emerson. Golo. Drulovic à linha. Pé esquerdo na bola. Bem puxado lá o segundo posto. Barone trabalhando de cabeça. Emerson. Tudo de primeiro toque. Tudo à primeira fácil. Uma excelente triangulação. Aí está o terceiro golo do Futebol Clube do Porto. Seguiu-se nas Antas o confronto com a União de Leiria. Vitória por 2-0. Domingos. E depois Rui Barros foram os marcadores de serviço. Mas à sétima jornada, o Futebol Clube do Porto no Funchal sofria na carreira para o título 95, a sua única derrota da prova frente ao Marítimo, e por 2-1. Vado. E Rebelo a arrancar, Bahia está lá, está batido, pode ser o segundo. E está o 2-0 para o Marítimo. Domingos a fazer o 2-1 para o Futebol Clube do Porto. Concluída a sétima jornada, o Sporting invicto assumia claramente o comando com mais 2 pontos que o Futebol Clube do Porto, que acabara de sofrer a sua primeira derrota. O Benfica, com 2 derrotas, atrasava-se, colocando-se a 4 pontos dos Leões. Os 3 grandes consentiram um empate cada um. Benfica e Futebol Clube do Porto empataram na Luz entre si. Sporting, em Alvalade, perdeu o seu primeiro ponto na prova. A partir da 8ª jornada, recuperado, Artur Jorge regressou ao comando técnico da equipa do Benfica. Bom dia, meus senhores, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia também. Bom dia. Bom dia. Bem, mister? Bem, parece bem. Já tinha que ir para o chão orientado. Eu penso que quem está cá sente-se bem, não é? É sinal que se sente bem, que se sente com vontade de avançar e que se sente bem disposto. E com vontade de pegar numa coisa e continuar com ela. Continuar, evidentemente, a melhorar aquilo que não está bem, como em todo lado. A partir daqui, os encarnados perderam 3 pontos. O primeiro frente ao Belenenses no Restelo, com quem empataram um golo. Marcou primeiro o Belenenses aos 29 minutos por Abílio, de grande penalidade. Isaías e o gol do Benfica. Tinha que ser Isaías. No segundo clássico da época, em Alvalade, o Sporting venceu o Benfica por 1-0 na estreia de Emmanuel Amunic, a marcar pelos Leões. Passe de Balakov, Felipe, a deixar ficar para o eixo, onde Amunic surgiu a bater Proidom. Michel Proidom mostrou toda a sua classe, evitando que o Benfica fosse goleado. Brilhante, Michel Proidom. Nossa vitória podia ter sido mais expressiva, mas de facto o Benfica é uma grande equipa e tem grandes jogadores e o Proidom hoje ditou a diferença no nosso ataque. Na 8ª jornada, o Benfica construiu o seu resultado mais volumoso no torneio, 5-0 de fronte do Desportivo de Chaves. Isaías, melhor marcador do Benfica, apontou 2 golos na primeira parte. No segundo tempo, aos 51 minutos, João Pinto fez o 3-0. Amaral concretizou o 4-0 frente a Transmontanos, que tiveram grande dificuldade em se segurarem na primeira divisão. Uma luta constante pela manutenção durou até a última jornada.
Na ronda seguinte, na deslocação a Guimarães, deslocação sempre difícil, com dificuldades acrescidas, dada a excelente carreira dos minhotos, o Benfica venceu por 3-1, de forma concludente, com Cláudio Caniggia a bizar na cidade de berço. À 10ª jornada, o sensacional Farense, aos 7 minutos da segunda parte, inaugurou o marcador por Tozé, ganhando vantagem que soube guardar até 2 minutos do fim. Soou o Benfica para virar os acontecimentos. Isaías, ao minuto 88, repousa a igualdade. Abel Xavier, a ferros, selou a vitória do Benfica no minuto seguinte. Em Braga, o Sporting na 8ª jornada ganhou por 2-0 com gols nos últimos 8 minutos, apontados por Juskoviak e por Luís Figo. Na jornada, os Leões venceram por igual resultado 2-0 o Beira-Mar. Juskoviak, em grande forma, inaugurou o marcador. Pedro Miguel, a 2 minutos do fim, fez autogol e confirmou os 2 pontos leoninos. Agora o Sporting já dispunha do seu último reforço da época, Emmanuel Amunique. Boa desmarcação de Juskoviak, pode ser o primeiro, e aí está ele. A defesa do União ficou completamente parada. O Sporting perdeu o segundo ponto do campeonato no Funchal de fronte do União, com quem empatou um gol. De nada valeu Juskoviak ter marcado em primeiro lugar aos 17 minutos e de nada valeu ao Sporting jogar frente aos madeirenses reduzidos a 9 unidades. Na 11ª jornada, segundo empate consecutivo, terceiro ponto perdido pelo Sporting, segundo ponto em casa num jogo com a vitória de Setúbal, em estado de crise, no dia em que estreou no banco o seu terceiro treinador da época, o brasileiro Abel Braga. Um jogo onde também Oceano não foi utilizado. Sim ou não, um quarto cartão amarelo da época lançou o capitão leonino fora da equipa. Os sadinos foram os primeiros a marcar. Sérgio Araújo, genial, construiu o lance que proporcionou a Eric o golo. Cinco minutos depois, Balakov repôs a igualdade para o Sporting. Aos 3 minutos da segunda parte, Nelson marcou para os Leões e tudo fazia crer estar encontrado o vencedor do jogo. Todavia, o Vitória de Setúbal, em tempo de chicotada psicológica, forte, pressionou e no último minuto fixou o resultado em 2-2, por intermédio do Nunes. O Futebol Clube do Porto recuperava, entretanto, os pontos perdidos no Funchal e à 8ª jornada venceu o Gil Vicente por 1-0, com um gol de secretário já muito sobre o fim, aos 87 minutos. Em Trás-os-Montes, o Futebol Clube do Porto venceu claramente o Desportivo de Chaves por 4-0. Rui Barros inaugurou o marcador na primeira parte. Folha, no segundo tempo, aumentou para 2-0. José Carlos fez os restantes golos do desafio para os novos campeões nacionais. Mantendo todos os sinais de poder, o Futebol Clube do Porto voltou a vencer agora nas Antas. O Vitória de Guimarães por 3-0, os golos todos marcados no segundo tempo. Rui Barros, Aloísio, e Juran foram os finalizadores do Futebol Clube do Porto na 10ª jornada. Na 11ª jornada, a dose repetiu-se 3-0 ao Farense. A Sul, secretário aos 29 minutos, apontou o primeiro gol. No segundo tempo, Domingos, primeiro. E depois, Rui Barros acabaram de construir a preciosa vitória em Faro, cidade onde os Dragões em 94-95 se impuseram de forma clara. Nas Antas, num clássico sempre apetecido, o Futebol Clube do Porto venceu dificilmente por 1-0. A segunda derrota dos azuis do Restelo desde que a equipa era comandada por João Alves a partir da 7ª jornada.
Num jogo difícil, o secretário não deixou de secretariar de novo o emblema do Dragão e marcou o gol da vitória aos 63 minutos. Este resultado repetiu-se na Reboleira na jornada seguinte. Uma vez mais, o secretário foi quem marcou de fronte do Estrela da Amadora. Com o Futebol Clube do Porto e o Sporting em igualdade pontual no topo da tabela classificativa, o confronto direto entre ambos ganhou grande expectativa. Oceano regressou à titularidade com a braçadeira de capitão do Sporting, ultrapassada que estava a crise dos cartões amarelos. Salta Yuran também e é o golo. Golo do Porto aos 5 minutos. José Carlos de cabeça. O Porto marca cedo. José Carlos. Quarto golo no campeonato do defesa central do Futebol Clube do Porto. Na segunda parte, a melhor produção leonina foi premiada por um golo apontado por Luís Figo, no auge da sua forma. Aos 6 minutos da segunda parte, o resultado do terceiro grande clássico da época estava feito com vantagem clara para os Leões, que conquistavam nas Antas o seu terceiro ponto no campeonato entre grandes. A igualdade das Antas deixou por cima na classificação tudo azul e verde. Na Luz, o Benfica vencia facilmente o Boa Vista por 4-1 e ganhava um ponto aos da frente. Edilson, logo aos 15 segundos, marcou para os então campeões nacionais. Canidia fez o 2-0 aos 14 minutos. O Boa Vista muito débil em 94-95 por intermédio de Sanches, com um grande gol do boliviano, ainda no primeiro tempo reduziu para 2-1. Na segunda parte, primeiro Tavares aos 4 minutos. Depois, João Pinto, a 3 minutos do fim do jogo, acabaram de construir a folgada vitória do Benfica. Nas últimas 3 jornadas da primeira volta, nada se alterou quanto aos 3 candidatos. Na 15ª jornada, o Benfica a Norte venceu o Salgueiros por 2-1. O Sporting ganhou por 1-0 ao Gil Vicente. E no estádio do Bessa, o Futebol Clube do Porto suou para vencer o Boa Vista por 2-1. E agora Emerson para o empate. O secretário tem Emerson para o remate, prefere voltar a cruzar e agora sim colocar-se para o golo. Na 16ª jornada, em Torres Novas, o Benfica conquistou os 2 pontos em jogo, frente a um Tirsense que durante várias jornadas discutiu um lugar na tabela com os encarnados. Tavares, a 10 minutos do fim, fez o golo. Em Chaves, o Sporting ganhava por 2-1. O Chaves repôs a igualdade por intermédio de Edinho, a sua grande figura, o seu melhor marcador com 14 golos apontados em 33 obtidos pelos transmontanos. O Sporting chegou à vitória, depois de Baston inqualificavelmente ter perdido frente a Jordanova posse de bola. Juskoviak não desperdiçou a oferta. No estádio das Antas, o Futebol Clube do Porto em jogo, onde o hino ao golo foi cantado bem alto, venceu por 5-2 o Salgueiros.
fechar a primeira volta, o Benfica venceu em Braga por 2-0. Isaías. E Canidia, os melhores marcadores encarnados, fizeram os golos. Em Alvalade, o Sporting venceu também o Vitória de Guimarães por 2-0. Os golos foram contados por Peixe e por Sapinto. Um golo genial. Em Santo Tirso, para que nada destoasse, o Futebol Clube do Porto ganhou igualmente por 2-0. Com golos de Domingos e Rui Barros, frente ao Tirsense. Na tabela classificativa, Sporting e Futebol Clube do Porto lideravam com 30 pontos ao final da primeira volta. Os Leões invictos com 4 empates, 2 em casa e 2 fora. O Futebol Clube do Porto com uma derrota no Funchal e 2 empates, precisamente frente aos grandes, Benfica na Luz e Sporting em casa. Por seu turno, o Benfica com 2 empates e 3 derrotas terminava a primeira volta a 4 pontos dos primeiros. Nos lugares de honra, o Vitória de Guimarães, o surpreendente Tirsense. O campeonato aceso prometia uma grande segunda volta que veio a confirmar a capacidade do Futebol Clube do Porto e a força do Sporting 94-95. As insuficiências do Benfica, Artur Jorge. O Vitória de Guimarães jogou bom futebol e divertiu. O Tirsense e o União de Leiria continuaram a ser revelações. Mostrou Domingos o goleador do campeão. Isaías, o melhor marcador do Benfica. E Luís Figo, o melhor jogador nacional 94-95. Tudo a ver na segunda parte do futebol nacional 94-95. Futebol Nacional 94-95. Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal. Ao final da primeira volta comandavam o campeonato 94-95 num despique aceso que deu tons de azul e verde à prova. O Benfica continua a sua má época. Os 4 pontos que o distanciavam à passagem da primeira metade do campeonato dos outros 2 colossos do futebol português alargaram-se, mas só aos pés do novo campeão. E nas Antas, a águia caiu em definitivo. Juskoviak, no Sporting, foi o grande goleador. Marcou 10 golos, dando ao ataque do Leão agressividade e a dimensão de um candidato ao título. Isaías, no Benfica, era o melhor artilheiro encarnado com 9 golos apontados. Numa primeira volta marcada pela ausência do treinador Artur Jorge do banco do então campeão nacional, por doença, o que afetou muito o rendimento da equipa. Rui Barros foi na primeira metade da prova o melhor marcador do novo campeão. Marcou 7 golos, numa época em que o Futebol Clube do Porto, à terceira jornada, no jogo com a União da Madeira, estreara de azul e branco os polémicos russos Yuran e Kulkov, no dia em que alcançou a sua 10ª vitória no campeonato nacional. Um campeonato que confirmou a queda do clube de xadrez festivo no tablado do futebol português. O bom comportamento competitivo do União de Leiria, 6º lugar. E do Tirsense, 8º lugar, regressados da 2ª Divisão de Honra. E a ascensão a um lugar europeu do sensacional Farense. E o regresso do Vitória de Guimarães à Europa, com futebol festivo, divertido, a alegrar os estádios. Quinito levou o Vitória de Guimarães à Europa. Construiu uma equipa atrevida que jogou bom futebol em 94-95, dando espetáculo e divertindo. Pedro Barbosa foi a figura da formação minhota. Evidenciou grandes potencialidades técnicas, mostrou-se um futebolista de forte personalidade, numa época-chave para os vimaranenses e para a sua carreira, agora a continuar no Sporting. 2 excelentes golos na vitória do Guimarães sobre o Farense na 14ª jornada foram os tiros para uma época em grande. Pedro Barbosa, a estrela 94-95 do Vitória de Guimarães. Pedro Martins, Trinco, um jovem de largo futuro, foi outro dos elementos que se mostrou e que foi peça importante na manobra tática dos minhotos. Foi o autor do golo que deu os 2 pontos aos vimaranenses, frente ao Estrela da Amadora.
Gilmar, o melhor marcador minhoto, com 9 golos apontados, 1/6 dos 54 golos marcados pelo Vitória de Guimarães. O quarto melhor ataque do campeonato numa equipa estruturada com base no futebol ofensivo. Na primeira volta, o Vitória de Guimarães venceu fora o Marítimo por 3-2, com 5 golos todos apontados na segunda parte. Um jogo sensacional na 13ª jornada. Então, só não conseguiram os vimaranenses pontuar frente aos grandes, mas na segunda volta esse confronto foi muito mais divertido. A regularidade foi a pedra de toque do futebol minhoto, que rapidamente assegurou o quarto lugar na classificação e uma presença na Taça UEFA. Comandados por Quinito, projetaram o fair play, o não à violência. Ponto alto da sua carreira, a vitória sobre o Benfica por 3-1 em Lisboa. Quinito começava a divertir-se. Mas no Benfica, esse pequeno brasileiro de nome Edilson, grande em futebol, repôs a igualdade. No cair do pano da primeira parte, Gilmar deu de novo vantagem aos minhotos. Mais um motivo de alegria para Quinito. José Carlos, aos 69 minutos, fixou o resultado no Estádio da Luz. Uma grande vitória por 3-1 dos minhotos, uma bandeira do Guimarães, pela mão de um divertido Quinito, já então à procura de outras vitórias, não menos importantes. Há, naturalmente, a vontade que eu tenho de não perder um jogo que é importante, que é um jogo que eu não posso perder, que é o jogo da família. E eu não posso ser goleado e já estou a ser goleado há uns anos. A Sul, em Faro, o Farense fez uma grande época no Portugal futebolístico, traduzida na sua melhor classificação de sempre, o 5º lugar. Paco Fortes, há 7 anos no clube, o que em vulgar em Portugal foi o mestre da obra. Peter Rufai, guarda-redes internacional nigeriano, foi a contratação forte para a temporada. Um guarda-redes de bons recursos que fez ótimas exibições nos grandes estádios do país. Hassan, o goleador do campeonato, foi a figura da equipa com 21 golos apontados, quase metade dos 44 golos que o Farense faturou durante a prova. 5º melhor ataque do torneio. Capacidade de luta, cheiro para o golo. Com 29 anos, Hassan representou Marrocos no Mundial Americano. Facilidade de remate, poderoso, espírito de sacrifício, fazem dele um jogador de área cotado, temperamental, com entrega total ao jogo e aos golos. Eu fiz esses gols e graças a ele também que consegui ganhar essa bota. A Hassan marcou um grande golo na vitória do Farense sobre o Salgueiros. A Hassan marcou os 2 golos com que os algarvios venceram o União da Madeira. Na abertura da segunda volta do campeonato, o Farense começou por se mostrar em Alvalade, empatando a 1 golo com o Sporting, depois de ter estado durante 20 minutos em vantagem no marcador. Em Faro, recebeu o Boa Vista e venceu por 1-0. A Hassan, com um golo ao minuto 90, confirmava a sua carreira para o pódio dos marcadores do campeonato português. Embalados, os algarvios mantiveram-se na senda do êxito, agora a norte, onde conseguiram a sua segunda vitória fora no torneio, frente aos Salgueiros, e o 5º ponto em 3 jogos da segunda volta. O Farense venceu por 3-0, com a Hassan em grande a marcar 2 golos. Imparável venceu em casa o Tirsense por 1-0. A equipa mais a sul da primeira divisão, pela mão de Paco Fortes, desenhava uma segunda volta sensacional, o que se confirmou com a sua qualificação para a Europa do futebol. Momento alto dos algarvios, na brilhante segunda volta que protagonizaram, esteve na goleada que impuseram ao Benfica por 4-1 na 27ª jornada, com uma segunda parte memorável de futebol e golos, pondo a nu todas as carências do Benfica, 94-95. O Farense, cheio de dificuldades financeiras, fazia uma carreira ímpar, mas Hugo, Raul, Miguel Seródio e Sérgio Duarte abandonaram o clube rescindindo os seus contratos. Em competição, Paco Fortes e os futebolistas que ficaram responderam pronto e eficazmente e golearam o Marítimo por 4-0.
Na última jornada de uma época de ouro, o Farense selou o 5º lugar ao vencer por 2-0 o Estrela da Amadora. Golos de Hassan, o goleador do campeonato. A União de Leiria, de regresso à primeira divisão, fez furor na época 94-95. Entre grandes, incomodou-os. Vítor Manuel, antigo treinador da Académica, foi a primeira aquisição para o êxito da União de Leiria. Quanto a jogadores, o principal reforço chegou vindo do Boa Vista, o destacado avançado brasileiro Nelson Bertolazzi. O melhor marcador da equipa, com 1/4 dos golos apontados pelo conjunto na prova. 12 golos. Marcou o avançado brasileiro em 41 golos concretizados pela União de Leiria, 6º melhor ataque do campeonato. Em casa, na 4ª jornada, a sua coroa de glória. A sensacional vitória sobre o Benfica por 1-0, a primeira derrota dos encarnados. A partir daqui, a União de Leiria passou a ser notado e respeitado. Voltou então a ganhar pontos ao Benfica, agora no Estádio da Luz, em Lisboa. A partir por 1-0, a União de Leiria, a 2 minutos do fim, chegou à igualdade, pondo em xeque os então campeões nacionais com um gol de Fua, fazendo o Benfica perder o seu primeiro ponto da segunda metade da prova. No final da partida, os deuses estiveram pela águia quando Nelson Bertolazzi esteve próximo da vitória em lance de difícil execução, que a barra da baliza de Pereidome negou. O resultado mais amplo da União de Leiria aconteceu à 26ª jornada, quando goleou o Farense, afinal, o seu grande adversário até ao fim na luta por um lugar europeu, isto é, pela 5ª posição, numa demonstração plena de vigor, capacidade e objetivos bem delineados no quadro competitivo português. Doze anos depois, a União de Leiria regressou à primeira divisão e fez sensação. Um 6º lugar, melhor classificação de sempre, 41 golos marcados, 6º melhor ataque da prova. Uma obra que merece palmas e flores. À partida para a época 94-95, o Tirsense dava o pontapé de saída com o espectro de, nos 4 anos anteriores, ter subido e descido 2 vezes de divisão. Uma clara aposta no mote, evolução na continuidade, o Tirsense saiu ganhador. Fez sensação, pontuou no espaço reservado aos europeus. Com uma primeira volta notável, dobrou o cabo do campeonato em 5º lugar. Eurico Gomes, o seu treinador, o mais jovem técnico da primeira divisão, é o maior responsável pelo êxito do Tirsense. O defesa central, Paredão, trave mestra do setor defensivo da equipa. E o ponta de lança, Marcelo, foram os jogadores que mais deram nas vistas, já contratados pelo Benfica. Foi, de certeza, o último golo que fiz aqui em Santias. Em 2 anos muito felizes que passei aqui. 2 anos me correram maravilhosamente bem. Marcelo, com 17 golos, foi o 3º artilheiro do campeonato. Liderou a lista dos melhores marcadores a partir da 13ª jornada à 29ª, marcando grande parte dos seus golos de cabeça. Bom cabeceador e na transformação de grandes penalidades. O 8º lugar do Tirsense registra-se como a sua melhor classificação de sempre, com realce para a sua primeira volta com um estupendo 5º lugar. O Boa Vista teve em 94-95 a sua pior época nos últimos 10 anos, fora da Europa. Manuel José não conseguiu formar uma equipa equilibrada. As saídas não foram compensadas. Nem o conjunto devidamente rejuvenescido, tendo em vista uma temporada capaz e um futuro melhor. Timofte foi o grande reforço da época. Oriundo do Futebol Clube do Porto, começou tarde a sua preparação. O internacional boliviano Erwin Sanches, acabado de chegar do Mundial Americano, foi em 94-95 um futebolista desgastado, sem nunca atingir um verdadeiro pico de forma conforme o seu valor. Arthur continuou a ser a grande figura da equipa. O avançado brasileiro foi o melhor concretizador dos achadrezados com 16 golos, 4º melhor marcador do campeonato. Marcou 40% dos 40 golos conseguidos pelo Boa Vista na prova. Foi o marcador das grandes penalidades favoráveis ao conjunto. No Boa Vista despontou um nome, Nuno Gomes, um avançado jovem, jogador de qualidade, já olhado do estrangeiro.
adivinhando-se-lhe um futuro risonho. Um Desportivo de Chaves sensacional na última jornada da primeira volta goleou no Bessa um concludente 4-1, fez história, fez regressar a formação flaviense às vitórias após 10 jornadas sem ganhar, registando os transmontanos o seu terceiro triunfo fora de casa. Quanto ao Boa Vista, patenteava uma das piores defesas do campeonato. Foi o descalabro total, era completamente impensável, não esperava nada disso, mas pronto, temos que refletir sobre aquilo que está mal e mudar aquilo que não estiver bem, porque de facto não está bem em termos defensivos, a equipa não está a sofrer golos atrás de golos, já tem 27 golos sofridos, tem mais golos sofridos do que na época passada, é evidente que há coisas que não estão bem, temos que mudar. Ainda com o Desportivo de Chaves, o Boa Vista voltou a perder, agora em Trás-os-Montes por 3-1. Resultado confirmou-se é que havia dúvidas a época pobre da formação orientada por Manuel José. Sofreu 49 golos, o que denota bem a sua fragilidade defensiva, uma nota evidente durante a temporada. Quanto aos transmontanos, com esta vitória sobre a meta de chegada, asseguraram num último fôlego a permanência entre os grandes. Uma situação com a qual os flavienses já têm uma relação familiar. Em Trás-os-Montes foi muito festejada a permanência dos Chaves na primeira divisão. Penso que foi a vitória do trabalho, do emprego, do empenho de um grupo que, apesar portanto, de eu ter vindo a apanhar quase já à meia da época, soube dar uma resposta bastante positiva. No futebol, ao longo de uma época, ocorrem diversas situações, casos que dão brado, que são motivo de conversa, que fazem o futebol falar. O foguete que caiu nas antas junto de Peter Rufai, na altura da marcação de uma grande penalidade, foi um caso com som de petardo. A dúvida se foi ou não golo numa bola defendida sobre a linha de baliza. Por muito tempo, a dúvida permanecerá, quiçá para sempre, porque a TV, gênia de descobrir pormenores, às vezes não consegue mostrar de forma clara o que é duvidoso. A grande penalidade falhada ou defendida depende do prisma por onde é visto o lance. O erro do árbitro ao expulsar um jogador sem que este tivesse cometido falta para tanto. Ou então, ao anular um golo limpo, marcado de forma regular. Acontece. O jogador que tenta iludir o árbitro para conseguir a falta dentro da área em busca da grande penalidade, situação punível disciplinarmente. O futebolista que em atitude de antijogo simula uma lesão e avisa ao mesmo tempo o banco por gestos que tudo está bem. Falta de ética desportiva. As lesões. A dor no estádio dói ver. O futebol é fértil neste tipo de situações. Lesões graves que afastam bons futebolistas da competição por vários meses. É um risco, um fruto mau da profissão. Quando se perde é sempre triste, então quando se lesiona ainda é pior, né? Foi o que aconteceu comigo. Agora resta-me esperar que o tempo passe para voltar a jogar. O futebol gera imensos momentos belos, nem sempre só os golos fazem o espetáculo futebol.
Gil Vicente foi, durante a temporada 94-95, a única equipa que venceu por 2 vezes o Benfica. Na 7ª jornada em Braga, com um gol de Tuque na transformação de uma grande penalidade. E em Lisboa, na segunda volta, no Estádio da Luz, com um gol de Mangonga aos 58 minutos. 2 golos, 4 pontos que foram preciosos para a manutenção dos giristas na primeira divisão, em época em que o Benfica distribuiu pontos pelos pobres, que contudo não deixaram de ter mérito como os souberam conquistar. Tendendo à diferença potencial das duas equipas, penso que a vitória acaba por se aceitar. É um prémio para a forma como os meus jogadores se bateram. Cláudio Canigia, internacional argentino, avançado. Jogador que se mostrou no Itália 90 com um arco suficiente para dar espetáculo, foi uma grande estrela mundial. Jogou em 94-95 no futebol português. Polémica este argentino de bom futebol. Com 28 anos, fez uma época no Benfica onde mostrou as suas qualidades. Utilizado muitas vezes fora do seu lugar, Canigia não é ponta de lança, deixou o perfume do seu talento nos estádios portugueses e marcou 7 golos na prova. Edilson, brasileiro, aquisição do Benfica para 94-95, vindo do Palmeiras. Avançado de 23 anos, de figura frágil, no seu 1,68 m apontou 11 golos no campeonato. Foi dos jogadores de maior produção com a camisola encarnada. Dotado tecnicamente, encantou, figura simpática, despediu-se a marcar golos. Por 2-0 venceu o Benfica no jogo de repetição com o Sporting, vitória que Edilson rubricou. Saí do vestiário agora chorando, mas é um choro não de tristeza, mas também de alegria por ter passado aqui um ano muito bom, por ter deixado bastante amigos aqui. Balakov, eleito para a melhor equipa do Mundial americano, durante 5 épocas espalhou a sua classe nos relevados portugueses, com a camisola do Sporting. Futebolista de grande talento, disse adeus ao Sporting e ao futebol português. Vou ficar muito satisfeito da meu passeio aqui, porque passei num clube grande. É verdade que não consegui ganhar muita coisa, mas também isto é um trabalho ano a ano, e espero que mais para frente o Sporting vai conseguir isto que são os objetivos do clube. Além de Balakov, Peixe e Luís Figo também deixaram Alvalade. Peixe, o mais jovem, com 22 anos, um médio defesa feito nas escolas do Sporting. Sente muito a camisola verde e branca que agora deixou a caminho do Sevilha. São 9 anos, é muito ano num clube, a vestir a camisola a mesma camisola todos os domingos, e ganha-se um amor e uma amizade pelo clube que é difícil de explicar. Luís Figo, o melhor jogador português 94-95. Época atribulada com tudo o que se viveu à volta da sua transferência do Sporting. Agitou paixões e esteve mesmo envolvido em situações difíceis, só porque quis escolher o seu futuro. Profissional personalizado, a classe e talento deste sportinguista fazem dele um dos futebolistas mais cobiçados internacionalmente. Mostrou Luís Figo uma força interior muito grande, nunca se dando por perturbado com a turbulência à volta da sua pessoa. Também com uma certa dose de mágoa deixou o Sporting a caminho do Barcelona. É estranho, é uma coisa estranha para mim, depois de tantos anos ao serviço do Sporting, mas pronto, a vida vai mudar e eu tenho que encarar essa mudança e pensar unicamente também em servir nos próximos anos da melhor forma o clube que irei representar, como tenho feito. Nos cantos, bom, eu tenho mais capacidade por esta altura que os outros. E, bom, tem que acreditar e o treinador também fez o sinal de subir.
Futebol Clube do Porto e Sporting entraram na segunda volta com 4 pontos de vantagem sobre o Benfica. Benfica que defendia o título com visíveis dificuldades. Os encarnados começaram por vencer 3 jogos no início da segunda volta. Em Aveiro, o Beira-Mar por 2-1. Viraram o resultado depois de terem terminado a primeira parte em desvantagem. No segundo tempo, Stanic, aos 60 minutos, repôs a igualdade, já que o Beira-Mar reduzido a 10 unidades. 18 minutos depois, Isaías deu os 2 pontos ao Benfica. O Benfica, no estádio 1º de Maio, em Braga, venceu por 3-1 a União da Madeira, depois de Proudhon, aos 6 minutos, ter efetuado uma das suas grandes defesas. Ainda na primeira parte, Vítor Paneiro inaugurou o marcador. No segundo tempo, Isaías, com 2 golos, acabou de construir o resultado favorável aos encarnados. No Bonfim, o Benfica ganhou por 2-1 na estreia de Paulo Pereira, que inaugurou o marcador na transformação de um livre. Na segunda parte, Abel Xavier consolidou a vantagem dos encarnados sobre o Vitória de Setúbal. Paulão, à beira do fim do encontro, reduziu a diferença. Um mês e meio, 2 meses, nós tínhamos 7 pontos de atraso, como deve calcular. Nesta altura temos menos. E como eu sempre disse nestas coisas do Campeonato Nacional, só no fim é que se fazem contas. A equipa está a melhorar, não temos jogado em nossa casa há não sei quanto tempo, estamos a ganhar. O Benfica encostava e perdia 1 ponto frente à União de Leiria. Um empate na Luz quando nada o fazia prever. Neste jogo, o Benfica viu anulado um golo limpo quando o resultado ainda lhe era favorável. Se tivéssemos feito 3 na primeira parte e mais 3 na segunda, poderia anular até 5. O Benfica manteve-se sem perder na jornada seguinte, no segundo jogo consecutivo disputado em casa, agora frente ao Marítimo. Venceu por 3-0. No estádio das Antas, o Futebol Clube do Porto venceu por 2-1. Os azuis e brancos lançavam-se definitivamente para a reconquista do título, enquanto que os encarnados derrotados deixavam de ter voz ativa nessa discussão. O Futebol Clube do Porto começou cedo a desenhar a vitória, com um golo de José Carlos. João Pinto, pelo Benfica, repôs a igualdade ainda na primeira parte. Mas num encontro em que o Benfica jogou bem, discutiu o jogo e o resultado, cuja primeira parte terminou com uma igualdade a 1 golo, o treinador do Futebol Clube do Porto, Bobby Robson, no segundo tempo tirou da manga um trunfo. Drulovic resolveu a contenda a seu favor. O Benfica começava a encerrar de uma época sem glória, com muitas críticas, com Artur Jorge insatisfeito, com Manuel Damasio a ter necessidade de sair a público a manifestar-lhe a sua confiança. O técnico Artur Jorge será o treinador do Benfica, passe os resultados que se passarem até ao fim da época e que isto fique bem claro. O espetáculo vestido de encarnado no Benfica dava pelo nome de Isaías, o goleador da equipa. Os azuis e brancos fizeram uma segunda volta magnífica e começaram no estádio 1º de Maio em Braga, vencendo o Sporting Minhoto por 4-1. Uma goleada a assinalar o espírito vivo do Dragão e a fome de Domingos pelo golo. Nas Antas, na partida com o Beira-Mar, os Dragões comemoraram o sócio 100.000, que gosta muito de Yura. Porque é o melhor jogador de Porto. No encontro com os aveirenses, vitória dos azuis e brancos por 3-0.
Num ano em que o campeão se deu muito mal com os Ares da Madeira, no Funchal o Futebol Clube do Porto empatou frente à União da Madeira a 0 e acabou o jogo com 9 unidades e desperdiçou uma grande penalidade. We must not be sad, Jose. It's 1 point. It's 1 point. We've lost 1 point, but we've also gained 1 point. So we must not have everybody told us triste. Ah, for me, no. Primeiro lugar, muitos jogos. Os azuis e brancos receberam o Vitória de Setúbal e ganharam por 2-0. Drulovic com 2 golos. Aos 13 segundos o primeiro, o segundo aos 51 minutos. O sérvio ressurgia na equipa e nos golos. O Sporting perdeu 4 pontos, o primeiro com o Farense em casa. Este mar de intranquilidade, de falta de estabilidade, de confusões, que se vive dia a dia, semana a semana neste clube e que vem desde o princípio do ano. Em que há períodos de maior intensidade, períodos de menor intensidade, não é nada favorável para quem tem a responsabilidade de lutar todos os domingos contra grandes adversários, contra grandes equipas. Na 22ª jornada, os Leões, frente ao Boa Vista, no estádio do Bessa, empataram 1 golo. Num jogo onde houve de tudo. Poucos golos, alguma violência e palavras. Chegamos a 1995, estão os senhores lá em cima, diretores, responsáveis, não são capazes de ver que não se pode trabalhar com 90 minutos as pessoas a cuspirem. Em casa, o Sporting, na 20ª jornada, perdeu com o Estrela da Amadora por 1-0 após 22 jogos sem derrotas. Um dia escuro na carreira dos Leões. Depois de Balakov ter falhado a grande penalidade, Mário Jorge acabou por dar a grande machadada nas hipóteses de conquista do título por parte do Sporting, renovando por seu turno a esperança do Estrela em permanecer entre grandes, o que se confirmou. Alvalade foi um prémio para o conjunto da Reboleira. Saiu um prémio, mas penso que quem joga arrisca-se a ter prémios. Nas 6 jornadas disputadas no início da segunda volta, o Sporting venceu no Restelo Belenenses por 1-0 na grande noite de Luís Figo, um talento do futebol português. Alheio a tudo o que o rodeava, quanto à sua polémica transferência, o futebolista rubricou exibição de luxo e fez jogada de gênio, de onde saiu o golo que Vujacic marcou e que deu os 2 pontos ao Sporting. O Figo demonstrou hoje aquilo que nós já esperávamos dele, portanto, que é um grande profissional que vai continuar a defender a camisola do Sporting com tudo aquilo que ele puder dar daqui até ao fim do campeonato, a parte do que possa acontecer depois no final do campeonato, isso já é um problema mais pessoal dele. Em casa, a vitória difícil a ferros sobre os Salgueiros por 1-0 com um golo de Balakov. No dia em que o búlgaro se insurgiu contra Queiroz, saiu do banco de suplentes para dar os 2 pontos aos Leões. Encheu de satisfação uma bancada que muito gritou pelo seu nome. Próxima semana, como já disse, vou criar uma reunião com o Sousa Sintra para analisar o meu futuro. A reunião que vai pedir não deve ser com uma figura muito importante, porque o Sousa Sintra não é com certeza nem o Sr. Presidente, porque deve ser alguma pessoa que terá também o nome do Presidente. À 23ª jornada, o Futebol Clube do Porto já era guia destacado com 41 pontos, com 3 empates e uma derrota. O Sporting distanciava-se a 3 pontos, 6 empates e uma derrota ditavam a diferença. O Benfica era terceiro a 6 pontos do guia com 35 pontos. 3 empates, 4 derrotas afastavam-no a 11 jornadas do fim da revalidação do título. A partir daqui, o Futebol Clube do Porto só perdeu mais 1 ponto. Foi em Coimbra, de fronte do Estrela da Amadora, que conquistou 4 pontos aos grandes. Em Setúbal, o Sporting empatou um golo, um somar de empates na prova, numa hora crucial. Nada abonatório para quem ainda aspirava ao título. 2 golos no minuto fizeram o resultado do Bonfim. Tudo isto na tarde em que Silvino fez uma exibição memorável. E o Sporting, com este ponto que aqui perdemos, julgo que praticamente o campeonato estará terminado aqui. Benfica Sporting. Para manter esperanças quanto ao título, os Leões tinham forçosamente de vencer. No grande clássico da Luz, o Sporting ganhou por 2-1, num jogo marcado por um erro de Jorge Coroado. Mostrou a Cláudio Canides um cartão vermelho, seguido de um cartão amarelo, sem que o internacional argentino tivesse previamente visto um primeiro cartão amarelo. Erro de Jorge Coroado, que levou a que o jogo fosse mais tarde mandado repetir, contudo sem influência quanto ao título e classificação.
A falhar, a bola para Balakov, Perdomo fora da baliza, é o golo! É o golo do Sporting! Uma falha de Michel Perdomo, ao oferecer a bola a Balakov e este com a sua técnica a desviar para o melhor sítio. É o primeiro golo da partida, aqui na Luz, o Sporting a vencer por 1-0. Figo, Jordanov, o Sporting a jogar bem, Jordanov para o remate e o 2-0! Espetacular golo de Jordanov. Uma grande jogada do ataque leonino e aí está o segundo golo para o Sporting. Jordanov, o 2-0. Um início francamente terrível para a equipa do Benfica. Dimas, o golo! O golo do Benfica! Espetacular cabeceamento do Dimas a reduzir quando estamos com 23 minutos. Pelo menos há espetáculo na Luz com muitos golos e futebol a alta velocidade. Quanto ao Futebol Clube do Porto, vencia fora em Guimarães na 27ª jornada com um golo de Domingos. Violência e segurança nos estádios. Uma nota negativa na época 94-95. Guimarães, no dia do Vitória de Guimarães Futebol Clube do Porto, foi um aviso com imagens que em direto chocaram o país e deram do futebol um espelho feio. Em Alvalade aconteceu a tragédia, o luto. A morte foi ao estádio, precisamente no dia do jogo do título. Comigo não havia jogo, porque alguém tem que dar um murro na mesa e tem que dizer basta, chega. E se num jogo desta importância tudo saísse sob silêncio, respeitando quem morreu, quem estava ferido, e fosse para casa e parasse para pensar e dissesse não, Sporting Porto é só daqui uma semana. No Sporting Futebol Clube do Porto, disputado sobre luto, os azuis e brancos confirmaram o seu ascendente. Foi uma partida muito bem disputada, com bons momentos de futebol, muita competição e certeza no resultado e vencedor justo do Futebol Clube do Porto. Depois de uma primeira parte sem golos, no segundo tempo, a decisão do jogo e do título. Emerson, situação de 1-2. A romper. Por 3. A meter. A entrada é de Domingos e penalti. Aloísio, normalmente chamado a executar, hoje não foi. Domingos e o golo em Alvalade. 1-0 para o Futebol Clube do Porto. De grande penalidade aos 14 minutos da segunda parte. Tecnicamente perfeita a execução do avançado do Futebol Clube do Porto. Parabéns ao Porto, parabéns aos seus jogadores e à sua equipa técnica e aos seus responsáveis. Finalmente, a consagração dos campeões nacionais 94-95 em casa, no bonito cenário do Estádio das Antas, em festa. Vitória folgada por 4-0 sobre o Tirsense, em dia de autêntico São João, comemorado vivamente pela família azul e branca. O Futebol Clube do Porto festejava a conquista do título 1994-95. Aqui no Porto ganhei tudo, ganhei uma taça ano passado, ganhei a Supertaça e agora o campeonato. Acho que é uma coisa muito importante para mim e hoje uma grande festa.
aquilo que tudo o Futebol Clube do Porto fez durante esta época mereceu este título. We scored the most goals. We conceded the least goals. We played very strong, bold, attacking football. We scored more goals than Sporting. As figuras do campeão. Vítor Bahia, um guarda-redes de nível mundial. Dá confiança, é um dos suportes da equipa. 2 defesas centrais de grande capacidade. José Carlos e Aloísio, ambos brasileiros importantes na concretização de lances de bola parada. Emerson, um carioca, com capacidade atlética e técnica, recuperador de bolas, marcador de golos. Tem 23 anos. Foi a grande figura do campeonato e do campeão. Fulkov, um médio com futebol pensado e executado com beleza. Também finalizador. Yuran, um avançado agressivo. Também ele, rematador. Cartário, um futebolista versátil, um médio que marca golos decisivos. Paulinho Santos, força em competição. Exemplo acabado deste jovem do que é o rigor competitivo dos Dragões. Rui Barros corporiza a mística do Futebol Clube do Porto. Impôs o ritmo de jogo dos campeões. Marcou 9 golos. Folha, um criador de golos no Futebol Clube do Porto. Um bom pé esquerdo. Também ele um bom finalizador. Latapi, da Trinidade Tobago, a fantasia, o toque de criatividade numa formação de futebol mecanizado. Drulovic, sérvio, com um pé esquerdo fabuloso. Nos momentos cruciais do campeonato deu pontos fundamentais ao novo campeão. João Pinto, o capitão. 33 anos de idade. O futebolista português mais internacional. Um líder. Bobby Robson, treinador inglês, figura simpática, competente de grande prestígio mundial. Depois de campeão da Holanda, agora campeão de Portugal. Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente. O grande timoneiro do clube campeão de Portugal. Que conta ainda com o goleador português Domingos Paciência. Aos 26 anos, Domingos fez 19 golos. 13 na segunda volta num campeonato onde nem sempre foi chamado à titularidade. Futebolista, repentista, inteligente, grande rapidez de execução e enorme sentido de baliza, Domingos foi em 94-95 o goleador nacional. No final do campeonato, o Futebol Clube do Porto foi primeiro com 62 pontos, 4 empates, 1 derrota, melhor ataque 73 golos, melhor defesa 15 golos. Segundo Sporting com 53 pontos, 9 empates, 3 derrotas, terceiro melhor ataque 57 golos, segunda melhor defesa 22 golos. Terceiro Benfica com 49 pontos, 5 empates, 7 derrotas, segundo melhor ataque 61 golos, terceira melhor defesa 28 golos. Quarto Vitória de Guimarães com 42 pontos, quarto melhor ataque 54 golos, quinto Farense com 37 pontos, quinto melhor ataque com 44 golos. O Futebol Clube do Porto é o representante português à Taça dos Clubes Campeões Europeus. O Sporting Clube Portugal à Taça das Taças. Benfica, Vitória de Guimarães e Farense à Taça UEFA. Desceram de divisão o União da Madeira, o Beira-Mar e o Vitória de Setúbal. Subiram o Lessa, campeão da segunda divisão de honra, 94-95. 54 anos depois, o regressa à primeira divisão. O Lessa é uma equipa cheia de força, cheia de raça. Eu digo sinceramente, não sei se isto se pode voltar a repetir noutro sítio qualquer, porque os jogadores destes há muito poucos. O Campo Maiorense, segundo classificado, o Alentejo volta a ter um clube entre os grandes do campeonato português. Mas esta equipa tem que ser modificada, porque senão o Campo Maiorense, aquilo que fez de bonito este ano, poderia deitar tudo a perder na próxima época. O Felgueiras, o terceiro classificado sobre a meta de chegada, uma vitória que lhe proporcionou a subida ao escalão maior. Sporting Clube de Portugal venceu a Taça de Portugal 94-95. Um troféu que chegou 13 anos depois de o ter conquistado a última vez. Uma
grande vitória do Sporting e a minha homenagem ao Marítimo. O Vitória de Setúbal foi um dos grandes animadores da Taça de Portugal 95 e eliminou o Benfica da prova nos quartos de final. Sérgio Araújo e o gol! Sérgio Araújo a marcar aqui no Bonfim. Aparece ali Isaías. Sérgio Araújo e é o 2-0 para o Vitória de Setúbal. E está tudo terminado aqui no Bonfim. O Benfica, como eu já disse, é uma família. E por isso, quando ganha, ganha toda a gente. Quando perde, tem que perder toda a gente também. Nas meias finais, no estádio José Alvalade, frente ao Sporting, os sadinos foram eliminados. Venceram então os Leões por 3-0 com golos de Figo e Amunique. No final do jogo, o Sporting festejou o seu regresso à final da Taça. Eu tenho, sinceramente, depois que dar os parabéns ao Sporting, porque acabou por ganhar a eliminatória e está presente na final, mas tenho também que dar os parabéns aos meus jogadores pela dignidade com que se bateram. O Sporting, na sua carreira para a final, na quinta eliminatória, afastou Boa Vista com um resultado histórico, goleada por 5-0. Juskowiak, internacional polaco, brindou o futebol com um hat-trick no primeiro tempo. O Marítimo foi outro dos animadores da competição, finalista da Taça 95, a sua primeira final. O Futebol Clube do Porto perdeu por 2 vezes durante a época, precisamente no Funchal, frente ao Marítimo. Já está Edmilson, o centro, e é o gol do Marítimo! Alex a marcar aos 21 minutos de jogo. Um grande golo do canadiano. Vitória por 1-0 do Marítimo noutra época de prestígio dos madeirenses, agora na final da Taça de Portugal, frente ao Sporting. Na final, a grande festa. Estádio Nacional, sala de visitas do futebol português, completamente cheio. Um hino ao espetáculo de futebol, com o Sporting a vencer por 2-0. Carlos Xavier. Excelente simulação de Xavier. O Jordanov e o golo! É o golo do Sporting no Estádio Nacional. Sporting a vencer por 1-0. Golo de Jordanov, o seu terceiro nesta competição. Parte 2-0, agora sim, 4 minutos do fim, tudo decidido a favor do Sporting, que vai vencer esta Taça de Portugal de 94-95. Mas é uma grande alegria, é o tal quebrar do tal período longo sem vitórias nas provas nacionais. Ganhou a Taça de Portugal, não ganhava há 12 anos. De forma a ganhar isto no primeiro meu mandato, é um motivo para estar feliz. E sei que os sportinguistas espalhados pelo mundo e Portugal estão felizes.
Os golos são a alegria do futebol. Nos mais votados em 94, 95, terceiro lugar para Barroso. Golo apontado em Alvalade frente ao Sporting na transformação de um livre. Um golo de bandeira. Sapinto, segundo golo mais votado. Um golo de calcanhar, marcado em Lisboa frente ao Guimarães. A boa técnica e a fantasia ao serviço do futebol. Rui Esteves, do Vitória de Setúbal, o golo mais votado. Um remate de longe, visão, precisão na colocação da bola fora do alcance do guarda-redes.